Muito bem, nesse vídeo, então, a gente vai entender como funciona o cadastramento de um projeto, das suas atividades e do cronograma. Então, o primeiro passo, a gente vai clicar aqui nesse botão que chama Criar Projetos, para fazer, então, o cadastramento do projeto. Primeira opção, então, a gente vai criar um projeto em planejamento, que é o ideal, um projeto em branco. Aqui eu preciso definir esse é meu primeiro projeto nesse programa, então, ele vai estar... Número 1, eu posso definir uma sigla. Aqui eu vou definir quem é o responsável, eu vou deixar o Fernando. Eu vou dizer qual que é a data de início desse projeto, dia 26/2. E aí eu vou trazer o título do projeto. Vou digitar aqui o título do projeto. Existem outras informações que podem ser inseridas, outras configurações, mas por enquanto vamos deixar tudo no padrão. Então, eu inseri o projeto. Ele já aparece aqui, né, como projeto planejamento da campanha de marketing. Agora, clicando nesse botão aqui, a gente vai poder, então, fazer o cadastramento das atividades desse projeto. Então, nota que, por enquanto, o projeto não tem nenhuma atividade cadastrada. Então, para fazer o cadastramento, eu vou chegar aqui nesse botão de inclusão de atividades e eu vou, então, começar a inserir a quantidade de atividades que eu quero que tenha nesse projeto. Então, eu vou digitar aqui primeiro o título da primeira atividade, que é analisar o cenário, e assim por diante eu vou digitar o título das outras atividades. Muito bom, então agora faltou aqui a última atividade, que é lançar a campanha, então eu vou inserir mais uma atividade aqui no fim, que é lançar a campanha. E aí eu tenho três atividades aqui, que são atividades que compõem a atividade de lançar a campanha, né? Então eu vou lançar a campanha primeiro no Sul e Sudeste, depois Norte e Nordeste, Centro e Centro-Oeste. Para poder fazer esse cadastramento, então, eu vou inserir aqui mais três atividades, né? E aí, com a tecla do Ctrl apertada do computador, eu vou então selecionar essas três atividades e vou clicar aqui nesse botão, que é o botão de aumentar o recuo. Automaticamente, então, essas atividades elas viram filhas, né, da atividade de lançar a campanha. Então, agora eu vou trazer os títulos dessas três atividades aqui para o GP3. Nesse momento, então, eu tenho já as atividades listadas, né? A lista de atividades está dentro do GP3. Eu ainda não cadastrei as durações desse projeto, vou salvar esse... Ele pergunta aqui se eu quero confirmar, então eu vou salvar essa lista de atividades. Depois de cadastrar as atividades, a gente vai então inserir a duração a duração das atividades e a relação de precedência entre elas. Então eu vou aqui colocar as durações. Legal, e aí aqui... Então, aqui eu coloco a relação de precedência. Então, eu vou fazer uma relação simples, né? Vou começar a primeira atividade, a segunda atividade depois que eu terminar a primeira e assim por diante. Aqui, antes de trabalhar com essas três atividades, eu vou mostrar uma coisa para vocês, quer dizer, vamos imaginar aqui que eu tenha mudado, eu quero fazer primeiro, começar com a região Centro-Oeste, né? Então, se eu pegar aqui na atividade e arrastá-la para cima, eu consigo reordenar as atividades dentro do GP3, né? Eu poderia até, por exemplo, jogar ela aqui para cima, enfim, mas vamos deixar ela aqui dentro e vou deixar nessa ordem, né? Centro-Oeste, Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. E aí vou colocar aqui, então, uma relação de precedência. Então, a 10.2 depende da 10.1 e a 10.3, que é o Norte e Nordeste, depende da 10.2. Joia. Conforme vocês devem ter percebido que conforme a gente vai alterando, né, o cronograma, o GP3 ele vai pintando aqui as datas simuladas para te mostrar quais são as alterações que estão acontecendo. Esse botãozinho aqui, ele permite que você veja algumas outras informações, né? Então, agora a gente está planejando, não faz sentido, mas quando você estiver replanejando o projeto, talvez seja útil você acompanhar também as datas
as datas reais. Por enquanto, como o projeto não começou, né, vai estar tudo em branco. Ou às vezes quer analisar olhando sucessoras, enfim, porcentagem, né? Um outro ponto bastante importante, na medida que o GP3 é um software de colaboração, um software colaborativo de projetos, é a gente definir quem é responsável por cada atividade. Então, aqui eu tenho as pessoas, né, que já estavam cadastradas previamente, e aí então eu defino quem que é o responsável por cada uma dessas atividades. Essa pessoa aqui, por padrão, vai fazer os apontamentos no GP3 para dizer sobre o avanço da atividade, mas claro, qualquer pessoa da equipe pode estar livre também para fazer esses apontamentos. Depois que eu termino então de cadastrar os responsáveis, então eu clico aqui novamente no botão salvar, e a partir desse momento as pessoas são então avisadas, né, das atividades que foram criadas com o nome delas, e o projeto começa no GP3 assim que a gente ativar. Assim que você terminar então de fazer o cadastro das atividades, você salva, fecha essa tela, você vai encontrar então o seu projeto cadastrado. Se você abrir então agora o projeto, você vai ver todas as atividades já cadastradas no GP3, e você vai poder começar a acompanhar os relatórios, por enquanto não de dados reais, mas dos dados planejados. Então o gráfico de Gantt, por exemplo, se você abrir o gráfico de Gantt, você vai conseguir visualizar esse plano que você acabou de cadastrar. Era isso, então, obrigado.